Quem achou diz amém? Aleluia. Vamos lá. Mateus 6,6 diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém? O tema da mensagem de hoje é: feche a porta. Diga comigo: feche a porta. Feche a porta. Glória a Deus. Feche os teus olhos aí por um momento. Não a porta, mas feche os teus olhos por esse momento. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar aqui rapidamente. Senhor Jesus, nós queremos entrar na tua presença, naquilo que o Senhor tem para nós. Apesar de nós estarmos reunidos aqui em comunidade, nós te pedimos que possamos te encontrar no secreto, Senhor. Que nesse momento nós possamos te encontrar no particular, no secreto. Que cada um dos nossos corações seja poderosamente tocado, poderosamente estimulado pela tua presença nesse momento. Fala conosco de espírito a espírito, Senhor. Nessa noite especificamente, nos corrige, nos ensina, nos ministra. Nós estamos aqui para aprender mais da tua presença. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar na nossa fé. Nós estamos aqui para que o teu reino seja estabelecido primeiro no nosso coração, na nossa família, na nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, faz algo novo em nós. Faz algo, Senhor, que seja marcante e poderoso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Quero falar sobre o poder de estar no secreto com Deus. Amém? Glória a Deus por você que veio nessa noite, porque Deus tem algo novo para nós. Deus quer renovar as nossas vidas. Poxa, pastor, você vai falar do secreto, tem tanto material online, tem tanta coisa. A gente falou o ano inteiro passado de encontros diários e pessoais com Deus. E sim, vamos falar mais uma vez, porque sempre precisamos voltar ao lugar do secreto com o Senhor Jesus. Um lugar onde nós podemos olhar para Deus e dizer: esse aqui é o lugar onde eu digo que eu te amo, eu te amo, eu te amo. Esse é o lugar onde eu te adoro. Esse é o lugar onde eu exalto o teu nome. Esse lugar é o lugar onde eu recebo da tua presença. Eu não sei se você tem esse hábito, senão você pode começar a criar esse hábito de voltar para os lugares onde Deus falou com você e agradecer a Ele por Ele ter falado com você e dizer: Deus, o Senhor não quer falar de novo comigo? Quer manifestar a tua glória sobre a minha vida? Cria o hábito de voltar para o seu lugar secreto, mesmo que ele seja no meio das pessoas. Às vezes nós vamos para um lugar bonito e nós fazemos a nossa oração ali, Deus nos toca, Deus fala conosco. Volte para esse lugar para orar, não porque existe algo específico no físico, mas na tua disposição espiritual de buscá-lo. É muito importante que você também tenha um quarto de oração na sua casa. Pode ser sua cozinha, pode ser sua sala, tanto faz. Mas um lugar onde você se sente confortável o suficiente para você clamar a presença dEle, orar e intensificar a tua vida na presença do Senhor. Amém? Você sabe, não é novidade para você, que você precisa do secreto, que você precisa do Senhor Jesus, que você precisa se encontrar com Ele. Vá para lugares diferentes para você se encontrar com o Senhor também. Vá para lugares onde você nunca esteve. Dobre os teus joelhos em um lugar mais separado, em um lugar mais silencioso, e deixa o Senhor Jesus falar com você. Pare de falar na presença dEle e deixa Ele falar com você. Aprenda a ouvir mais do Senhor do que aquilo que você vai dizer na presença dEle. Amém? Então vamos lá. Primeiro sobre o secreto, e depois você vai entender que porta que nós devemos fechar. O Senhor gera coisas no secreto. Tudo que é gerado em Deus, nos nossos corações, é no secreto, é na nossa intimidade. Muitas vezes isso acontece sim no meio do povo, só que você estava conectado com Deus no secreto. Existe uma palavra poderosa aqui: Deus tem uma recompensa
para aqueles que oram ou adoram em secreto. Se você lê o Sermão do Monte, eu já falei isso várias vezes, você já me ouviu falar isso. Se você lê o Sermão do Monte, ele fala 3 vezes sobre 3 lugares secretos que você pode se colocar na presença de Deus, que Ele te vê e Ele te recompensa, através da caridade, através da oração e através do jejum. Mateus 6,4, Mateus 6,6 e Mateus 6,18. 3 vezes ele repete a mesma frase: o teu Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará abertamente. Amém? Beleza? Isso aqui você já sabe. A questão é a seguinte, amados: quando nós estamos nesse lugar, Deus vem com a sua recompensa, Deus vem com a sua glória, Deus vem com a sua manifestação. Muitas vezes nós vemos alguém adorando a presença de Deus aqui, vem alguém no altar, começa a cantar uma música e o céu se rompe. Isso é uma recompensa que todos nós podemos colher do secreto que essa pessoa esteve. Muitas vezes ele esteve adorando em secreto aqui, mesmo que no meio das pessoas, alguém dançando na presença de Deus, alguém orando, e isso se manifesta, isso transborda dessa pessoa sobre os outros como uma recompensa que todos nós podemos colher. Amém? Beleza até aqui? Mas tudo começa no secreto. Todas as respostas de oração, todas as coisas sobrenaturais de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, elas começam na tua oração particular. Tudo bem você pedir para os teus pastores orarem por você, e nós vamos orar, amém? Tudo bem você contar com a liderança da igreja, com pessoas que estão aqui ao seu redor para servir você. Tudo bem com isso, nós vamos fazer, nós vamos orar, mas é muito importante que você ore por você mesmo, amém? Amém. Tem dias, e eu entendo, amados, eu já passei por isso, tem dias que nós não temos nem o menor fôlego para orar. Às vezes estamos decepcionados, amargurados, machucados, muitas vezes assustados com aquilo que está acontecendo, e a gente não consegue simplesmente abrir a nossa boca e direcionar algumas palavras para Jesus. Quem já esteve nesse lugar aqui? Levanta a mão aí. Eu já estive, algumas vezes. Às vezes é necessário ter alguém ali que esteja como um parceiro de oração conosco, alguém que vai estar ali orar, colocar um pouquinho de gasolina espiritual na gente, e a gente segue adiante, amém? É muito importante ter pessoas. Nunca nenhum de nós foi chamado para viver sozinho. Eu quero falar de um lugar de solitude, não um lugar de afastamento. Amados, preste atenção nisso. Eu não estou te dizendo que você deve se desconectar das pessoas. Eu não estou dizendo que você deve viver uma vida sozinho, amargo, triste. Tá ouvindo? Opa, agora foi, glória a Deus. Eu não estou te dizendo que você deve caminhar sem as pessoas ao teu redor. Eu faço mesmo, eu não posso contar com ninguém, eu faço tudo sozinho, eu vivo tudo sozinho, porque se eu for esperar para alguém, isso fala muito mais de amargura dentro do coração do que independência em Deus. Então aqui comigo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de tempos e momentos que nós vamos nos afastar para priorizar o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos o tempo todo nos encontrando com as pessoas, quando nós estamos nos encontrando com Deus, amém? Se você vê eu muito ativo nas atividades da igreja, fala assim: pastor, você precisa deixar eu resolver essa situação, vai você orar lá, porque essa parte é com você, amém? Por que foram instituídos os primeiros diáconos na Bíblia? Atos capítulo 7. Por que foram instituídos os primeiros diáconos? Porque havia muita demanda, muitas situações estavam acontecendo, e os apóstolos, eles estavam gastando muito mais tempo atendendo às demandas físicas do que se dedicando à oração e pregação da palavra. Então foi necessário compartilhar essas atividades com outras pessoas que tinham autoridade espiritual também, amém? Beleza? Estão entendendo isso? Glória a Deus. Então vamos lá. Tendo entendido isso, falaremos do lugar secreto agora. O secreto sempre foi e sempre será um lugar de formação espiritual. Aonde eu vou me formar? Numa faculdade teológica, indo em todos os cultos, fazendo todos os seminários e todas as coisas. Isso é uma bagagem poderosa para você, que você deve estar lá. Mas a tua formação espiritual é no secreto.
De nada adianta você conter uma alta bagagem de conhecimento se esse conhecimento não se torna uma prática no secreto com a presença de Deus. Gaste tempo em oração, gaste tempo com Jesus. Eu quero aprender mais, eu quero avançar mais, eu quero crescer mais espiritualmente. O secreto é o lugar onde você deve viver. Continua comigo? Às vezes esperamos manifestações grandiosas, mas Deus nos chama de volta a uma simplicidade profunda de uma oração dentro da sua casa. As orações mais intensas que eu fiz na minha vida não foram em um ambiente de culto, mas na verdade foram dentro do meu quarto, clamando ao meu Pai. E aquilo que nós vivemos no templo, aquilo que nós vivemos em vigílias, em momentos sobrenaturais, é apenas um reflexo daquilo que nós já vivemos no nosso quarto. Tem que ser tão intenso quanto. Nós somos uma igreja de batalha espiritual, amém ou não? Nós somos uma igreja da guerra, nós somos uma igreja que tem como visão, uma visão de guerra, uma visão de avanço, não guerra contra as pessoas, amém? Pelo amor de Deus, não é disso que nós estamos falando. Guerra contra o pecado, de avançar espiritualmente, de tomar territórios espirituais, nos abstendo de coisas erradas, nos abstendo de adoração profana e vivendo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Nós somos uma tribo de guerra, amém, amados? Amém. Essa é a realidade sobre nós. Mas ninguém consegue ir para a guerra na frente de todo mundo se você não guerreou no quarto sozinho. Se você não dobrou o seu joelho, você venceu a tua guerra pessoal, a tua guerra particular. Eu amo os grandes eventos, amo, estou assim na maioria, no que eu posso ir eu vou. Ajuntamentos, congressos, seminários, momentos de cura e libertação são todos maravilhosos. Mas não dependa disso para uma fé verdadeira, até porque isso é só um combustível. Isso é algo que vai mostrar para você ali, que vai botar um fogo em você, que vai botar uma glória sobre a tua vida e vai te impulsionar. Só que você precisa pegar essa lenha do altar comunitário e levar para o teu altar particular lá na sua casa. Existe uma diferença muito grande entre o fogo da gasolina e o fogo da lenha. O fogo da gasolina é acabou, é uma vez, é muito intenso, muito forte, gera um dano muito alto. Se alguma coisa acontece, ele queima tudo, mas ele é rápido. O fogo da lenha, ele é constante, ele é baixinho, ele vai queimando, 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 queimando. Aí você coloca mais lenha, você coloca mais lenha, ele continua queimando. Esse é o fogo que a gente está buscando. O altar secreto tem que ter fogo. O altar secreto tem que ter lenha. Essa palavra é simples, amados, mas ela carrega um conhecimento espiritual alto. Antes do poder, nós precisamos da presença. Nós queremos as obras maiores. Nós estamos em um tempo que Deus disse para nós: me busquem, me peçam, obras maiores vocês farão. Essa é a realidade que está sobre nós. Mas nós precisamos começar das petições, da oração, do particular, da presença com o Senhor Jesus, da intimidade com o Senhor Jesus. Antes de qualquer manifestação visível, as coisas acontecem no invisível. Antes do poder, nós precisamos da presença. Antes da voz, nós precisamos aprender a estar em silêncio diante de Deus. Nós somos ou estamos em uma geração que não tem nenhum tipo de paz com o silêncio. Nós não sabemos estar em silêncio, nós precisamos de um estímulo o tempo todo, nós precisamos de algum barulho, como ovelhas que estão permitindo entrar mosquitos nos seus ouvidos. Nós precisamos de um barulho, nós precisamos de uma distração, nós precisamos de algo rápido, algo que eu possa me alimentar de forma rápida, algo que eu possa absorver rápido. Se alguém me pede para esperar, é basicamente ameaçando a minha vida. Gera ira, gera raiva. Nós estamos em uma geração influenciada poderosamente pelas redes sociais. Conteúdos curtos, rápidos e rasos.
Não é isso que você encontra na presença de Deus, amém, amados? É profundo, é longo, é demorado para os olhos ansiosos, amém, queridos? Ele requer paciência, ele requer atenção, ele requer tempo, ele requer dedicação. É isso que Deus está nos chamando para dizer agora. Você quer crescer? Não tem fórmula mágica para você crescer em lugar nenhum, senão a dedicação, o cuidado, a intensidade ali em buscar o Senhor Jesus. Ele vai te dar o crescimento de tudo aquilo que você tem buscado. Ele responde a tua oração, mas é necessário compromisso com aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida. É necessário uma vida no secreto. Esse é o lugar da origem das coisas espirituais no natural. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós declaramos assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, não é isso? Como que nós começamos a estabelecer essa nova cultura? Como nós começamos a estabelecer esse novo reino? É no secreto que as coisas começam. Não adianta eu orar por Guararema, por uma mudança, por uma transformação de cultura, se eu não transformo a cultura da minha casa em uma cultura celestial. Se a minha família na mesa do almoço não está recebendo uma impartição de glória no secreto, é ali que a gente tem que estar, amados. Deixa eu me adiantar, senão eu vou perder o rumo aqui. Tudo que Deus faz de relevante, duradouro, genuíno, nasce no secreto, não no meio da multidão, não no meio do mover. Antes do palco existe um altar secreto. Existe um altar dentro da sua casa. Antes da visibilidade existe a intimidade. O secreto não é um complemento da sua fé. Você não recebe algo no domingo e depois vai para a tua casa complementar a sua fé. É o contrário. Você recebe uma direção, você recebe uma instrução num culto, mas a tua fé diária é dentro da tua casa. É o seu berço, o seu fundamento, o seu lugar essencial. Se encontrar com Jesus no teu lugar secreto. É de lá que nós saímos e é para lá que nós precisamos sempre voltar, para o altar secreto nos nossos lares ou do lugar que nós estejamos. Nós precisamos resgatar, amados, a humildade nos púlpitos, a humildade nos ambientes de adoração, nos ambientes de culto. Aqueles que se prostram realmente, que não são altivos de espírito. Pregador, amados, eu inclusive, não é uma fonte, é só um canal, só flui de mim. Eu não tenho nada que eu possa oferecer para vocês em minha pessoa especificamente. Eu só sou um canal daquilo que Deus está falando, e se Deus não estiver falando, eu não vou vir falar segundo a minha carne. Eu vou me dobrar e vou dar a oportunidade para uma outra pessoa que esteja sendo um canal do Senhor. Vocês estão entendendo isso, amados? Somos homens falhos, limitados e dependentes de Deus em tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. A força, o sustento e a renovação não vem do reconhecimento. Você não precisa ser reconhecido naquilo que você está fazendo. Você precisa que o Espírito Santo te toque. Você não precisa que alguém te abrace. Você não precisa que alguém aperte a sua mão e diga parabéns. Você precisa de um olhar de graça do próprio Senhor Jesus sobre a tua vida, que um dia vai dizer: entra no descanso do teu Senhor, servo bom e fiel. Não é sobre o reconhecimento aqui, não é sobre o tapinha nas costas, o abraço que a gente vai ganhar, embora isso seja prazeroso. Não é isso que nós buscamos. A força, o sustento e a renovação não vem do reconhecimento, vem do Espírito Santo. A palavra não é entretenimento espiritual. Aquilo que nós fazemos aqui na igreja não é entretenimento espiritual, é trombeta, é chamado, é um santo chamado urgente. Deus fala de forma simples, mas profunda, porque Ele quer nos reconectar com o altar, não com a vitrine. É um povo de Deus que ama a Deus e não ama a vitrine daquilo que o mundo vende,
a indústria gospel, amém? É que é complicado falar indústria e gospel junto na mesma frase. Aquilo que vende na vitrine, aquilo que é mostrado para as pessoas, muitas vezes não é a palavra de Deus. Nós precisamos voltar para essa seriedade. E tem muitos pastores, muitos pregadores nos dias de hoje que se posicionam até de uma certa forma ali agressivos com isso. Essa é a parte da guerra que nós temos que entrar, amados. Colocando-se contra uma cultura, comum ali, de coisas simples, de coisas rasas. Voltemos ao ensino verdadeiro, voltemos à palavra verdadeira. Não julgo que eu tenha alcançado algo mais do que outras pessoas, mas tenho me esforçado todos os dias a voltar aos rudimentos da igreja apostólica. Amém, queridos? Continuam comigo? O reino não forma homens e mulheres em palcos, curtidas ou seguidores. O céu não mede a unção por engajamento. A minha unção não é medida pela quantidade de pessoas que me ouvem. A minha unção é medida pela quantidade de intimidade que eu tenho com Deus. E eu não posso medir a sua, você não pode medir a minha. Não existe um aparelho intimômetro, inventei agora. Não existe um intimômetro da presença de Deus. Você chega perto do irmão, ele apita assim, ó. Tá íntima com Deus, a Thaisa tá conectada no trono. Não tem como a gente saber. Isso é particular entre você e Deus. Sabe por que não tem como os outros saberem? Porque não é para você saber. Não é para você meter o nariz nessa realidade. É para o teu irmão se conectar com Deus. Você se conecta com Deus e você mesmo. Não é para nós medirmos uns aos outros. Aquilo que Paulo nos diz quando está ministrando a ceia é: examine-se cada um a si mesmo. Não é examine o outro para ver se ele pode comer do pão ou não. Examine-se a si mesmo. Estamos aqui? Beleza? O que é exposto cedo demais morre antes de amadurecer. Pensa nisso. Muitas pessoas dizem assim: trabalha escondido, não mostra nada para ninguém. Vamos lá, vai. Ninguém me viu nesses últimos dias acordando cedo todo dia, indo para academia todo dia de manhã. Ninguém me viu comendo salada direitinho esses dias, até porque eu não fiz. E a realidade, amados, as pessoas falam assim: faz tudo escondido, não deixa ninguém ver, faz as suas coisas aí, não mostra para ninguém. Isso leva muito mais ao afastamento do que realmente a algum sucesso. Porque quando nós encontramos pessoas que vão chegar no mesmo lugar que a gente, nós precisamos conectar o propósito. Você está fazendo algo que eu estou buscando fazer também, vamos crescer junto, vamos aprender junto. Você me dá forças, eu te dou forças. A palavra de Deus nos traz a união. Só que o que eu estou te dizendo é o seguinte: muitas vezes você ouviu sim de Deus, muitas vezes Deus te deu uma palavra, Deus falou algo para você, só que você entrega na hora errada, você manifesta na hora errada, você faz algo cedo demais, ou no momento errado, você desencaixa as coisas de Deus, e você gera uma bagunça pela sua própria ansiedade. Você se frustra, você se machuca. Mas será que Deus não falou comigo? Deus falou sim com você, mas a sua ansiedade foi acima do propósito e da vontade de Deus. Amém ou não? Amém. Qual que é a questão, amados? Hoje em dia nós estamos tão afoitos para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa, para sermos reconhecidos como profetas, para nos manifestarmos. Olha como ele é de Deus, olha como ela é de Deus. A gente está tão afoito para provar o nosso próprio valor, que nós atropelamos as coisas, atropelamos as pessoas e mais ferimos os outros em nome de Jesus do que curamos os outros. Vocês estão aqui comigo ou não? Amém. A palavra está cortando teu coração, amados? Que está cortando o meu. O céu não forma cristãos verdadeiros em palcos, em exposição, em sucesso, em seguidores. Deus forma homens e mulheres em lugares secretos, onde é possível chorar, onde se entra sem armadura, onde só há coração, fragilidade, dores, medo e dependência. Não é errado você ter medo, não é errado você chorar, não é errado você estar machucado. O problema é aonde você vai colocar essas coisas. Tira a tua armadura diante de Deus e fala: Deus, eu tenho medo, Deus, eu estou ansioso, Deus, eu estou amargurado.
me cura, me transforma. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo, Colossenses 3:3. Olha o que o texto diz: pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. O Evangelho é sobre você morrer para você mesmo. Ai, não é confortável, essa palavra é meio desconfortável, pastor. Não tem uma palavra mais legal não? Não tem uma bênção aí, alguma coisinha para a gente falar de outra coisa? O Evangelho não é para ser confortável. O Evangelho nos leva a morrer para nós mesmos, a fim de ganharmos uma vida que está escondida em Deus. Por que escondida? Porque você tem que ir encontrá-la. Essa é a chave. Encontrar aquilo que Deus tem para você, encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não está nas ruas, não está nos lugares comuns, Ele está no secreto com o Senhor. Vou tomar a liberdade aqui de sair um pouco do esboço. Maria, mãe de Jesus, e a outra Maria foram até o túmulo de Jesus depois que ele havia morrido. No domingo pela manhã, elas foram no túmulo de Jesus a fim de limpar ali Jesus, fazer o processo de purificação que era comum. E elas estavam discutindo entre elas quem que vai tirar a pedra para a gente entrar no túmulo, para a gente fazer a limpeza ali, fazer o ritual e garantir que está tudo certo. Quando elas chegam lá, tem um varão na porta do túmulo, um anjo, e ele diz assim: por que buscam entre os mortos aquele que vive? E essa realidade, amados, tem que tomar nosso coração, porque muitas vezes nós buscamos Jesus aonde Ele não se encontra. Porque buscam entre os mortos aquele que vive. Eu já contei para vocês, vou contar de novo. É constrangedor para mim, mas tudo bem. Teve um dia que eu estava atrasado para preparar a palavra do domingo, não sabia o que eu ia pregar. Aí eu falei assim: eu vou deitar na cama e daqui a pouco eu vou fazer a palavra. Abri meu Instagram, comecei a rolar o feed, e o Espírito Santo falou poderosamente no meu coração: não é aí que você vai encontrar a palavra. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Eu pulei da cama como se eu tivesse tomado 3 energéticos e fui direto, eu fui ali com o rabinho entre as pernas na minha mesa e vamos preparar essa palavra aqui, amados. Vamos orar, vamos para o secreto. Se Deus falou com você, não fica parado não, amém, amados? Deixa Ele te cobrar. Esconderijo não é fuga. Esconderijo é dependência extrema de Deus. Esconderijo é preparação. Muitos de nós queremos as grandes obras, queremos ir para a guerra, queremos salvar nossa família inteira, queremos evangelizar a cidade inteira, mas você não parou, você e Deus, para falar com o Senhor. Isso não é uma palavra para te julgar e para expor o erro dentro de você, mas a própria palavra do Senhor Jesus nos diz: antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, repare na trave que está no teu olho. Você quer evangelizar? A palavra de Deus diz que você tem que ir mesmo. Esse é um mandamento sobre nós. Mas cuida do teu coração. Não vai de qualquer jeito, não vai todo arrebentado, não vai cheio de brecha, não vai do avesso das coisas que você deveria estar vivendo. Vá com a certeza de que a presença de Deus está te guiando, amém ou não? Amém. Na Bíblia, Deus forma seus guerreiros no esconderijo. É lá que nós choramos sem máscara, que nós baixamos as defesas, confessamos os medos, as dúvidas, as fraquezas. Esse é o lugar que nós devemos estar. Esconderijo não é um lugar de aparência, é um lugar de verdade, é um lugar onde você se coloca nu, espiritualmente falando, na presença de Deus. É um lugar onde não tem mais nada para esconder, não tem que você provar nada para ninguém. E aí você não vai estar em rodeios com o seu Deus. Seja direto com Ele, Ele já sabe o que aconteceu. Amém? Esconder-se em Deus não é fugir da batalha, é preparar para a vitória. Se esconda em Deus, esconda o teu coração em Deus.
Esconderijo aponta para dependência extrema, cura interior e alinhamento espiritual. Lucas 5,16. Aqui está falando de Jesus, tá? Ele, no caso Jesus, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Deixa eu sair do meio do barulho, deixa eu sair do meio das demandas, deixa eu sair do meio das responsabilidades aqui, não porque eu estou fugindo delas, mas porque eu preciso buscar uma direção de como tratá-las. Deixa eu me esconder para eu conseguir ouvir a voz do Senhor com clareza. Deixa eu me afastar para que Deus possa falar claramente comigo e eu dê total atenção para Ele. Não é que as pessoas ao teu redor sejam más e não te deixem escutar Jesus. É uma questão de priorização. Eu vou priorizar falar com Jesus agora. Eu gosto de estar no meio das pessoas, mas eu priorizo estar com Jesus. Amém? Vocês estão entendendo isso? Não eu, estou falando que é a forma que a gente tem que viver. Amém? Nós podemos gostar de estar no meio das pessoas, mas temos que priorizar Jesus. Minha bateria social, ela é meio arriada mesmo, pastor, eu não gosto de estar no meio das pessoas, eu não gosto de barulho, de bagunça. Vai pro secreto e Deus vai te falar para você estar no meio das pessoas, amém, amados? Deixa Deus tratar a sua bateria social, amém? Será que a bateria é meia boca? Deixa Jesus trocar a bateria aí, porque nós fomos chamados para ser hospitaleiros, nós fomos chamados para viver no meio das pessoas em comunhão com o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Jesus se retirava para lugares solitários antes dos milagres, antes das decisões, antes de decidir quem ele chamaria como os 12 apóstolos. Ele passou a madrugada inteira orando, antes de chamá-los, antes da cruz, antes de ser glorificado. Ele esteve no particular, sem secreto. Até o Filho de Deus não avançava, quanto mais nós, amados. Se ele precisava estar ali com o Pai a sós, nós precisamos muito mais. Isso é uma realidade. Em Mateus 6, versículo 6, que é o texto que a gente usou como base aqui, ele fala assim: entra no teu quarto e fecha a porta. E até onde a gente costuma pregar e costuma meditar é sempre na parte do secreto. Só que tem uma chave aqui, amados, que é o lugar aonde Jesus está pedindo para a gente ir, que é o quarto. E eu ouvi uma palavra do apóstolo Santos esses dias, eu falei assim: eu preciso ministrar essa parte da palavra, porque ela me tocou e ela me deu uma revelação diferente quanto ao secreto. Não é somente estar no secreto, mas Jesus ele nos dá uma estratégia de guerra espiritual, uma estratégia de avanço espiritual e de cura interior, quando ele fala: vá para o quarto. E a palavra original quarto é tameion. Tameion não é um quarto onde as pessoas dormiam, era um quarto separado, como que fosse uma despensa de alimentos. Quando ele fala vai para o tameion, fecha a porta, ele está falando assim: vai para o lugar da tua casa, aonde você guarda as coisas que são preciosas para você. Estão entendendo aqui? Amém. É um pouco além. Vá para o lugar onde estão as coisas preciosas. Toda a casa tinha um tameion, uma despensa. Ela não tinha janela. Eu até tentei ilustrar aqui com essa imagem, tá bom? Ela não tinha aquela janela de cima, tá? Esquece aquela janela de cima. Mas ela era feita para guardar coisas. Toda a casa tinha um que ficava com um cadeado, a porta estava com um cadeado. As casas mais simples, elas tinham minimamente 3 coisas: azeite, sal e trigo. Minimamente tinha isso. Eles também usavam ali para guardar perfume, mirra. Eles usavam ali para guardar tesouros, usavam para guardar roupas específicas, algumas coisas também. Mas minimamente 3 coisas: azeite, trigo e sal. Guarda isso no teu coração, eu já vou te explicar o que era com mais detalhes.
Algumas características aqui, ó. Não tinha janela, paredes reforçadas contra saqueadores, e tinha apenas uma porta que sempre estava trancada. Ou seja, um lugar inacessível ao inimigo. E aqui nós estamos falando de pessoas, estamos falando de Satanás, amém, amados? Quero que você imagine se a gente está num contexto de guerra, como se fosse um bunker. Tudo que você precisa para sobreviver por um ano está lá dentro. Se acontecer uma guerra, se uma bomba nuclear explodir, sei lá, você pode se trancar nesse lugar e você pode viver tranquilamente ali até que as coisas passem. Se as coisas estão complexas no mundo, se a destruição está vindo ao teu redor, se as demandas estão pesadas demais, você precisa ir para o seu tameion, fechar a porta e encontrar a segurança do Senhor Jesus. Vocês estão aqui comigo? Esse é o lugar que Jesus manda a gente ir para o secreto. O seu coração é o seu tameion. Conversar com pessoas é importante. Pastores, líderes, amigos mais maduros na fé, é muito importante. Mas o único lugar 100% seguro para abrir a alma, sem risco, é o secreto com o seu Pai no seu tameion. Quem expõe tudo perde a sua proteção. Quem guarda no tameion preserva a sua vida. É tempo de aprendermos a guardar as coisas preciosas no lugar aonde Jesus separou para guardarmos. Nunca mova o acesso de todas as pessoas. Mantenha o acesso aberto, porque senão se torna amargura. Não tem nada de errado. Presta atenção no que eu vou falar, amados. Não tem nada de errado de você se trancar no seu tameion para você fazer a sua oração, contanto que você tenha a chave na sua mão. Muitas pessoas, pela sua amargura, se trancam a ponto de não conseguirem abrir as portas para ninguém mais. Eu nunca mais vou confiar em ninguém, eu nunca mais vou acreditar, eu nunca mais isso, eu nunca mais aquilo. Vários votos de tolo só servem para te amaldiçoar. Estão aqui comigo? Não tem problema nenhum você se trancar no tameion, se você está com a chave na tua mão. Agora, se você dá a chave para a autoridade de outra pessoa, isso se chama fortalezas espirituais, que só servem para te prender e para te destruir. Amém ou não? Estão comigo? Recursos guardados no secreto. Vamos entrar no detalhe dessas três coisas aqui. No tameion físico se guardavam recursos essenciais, minimamente para fazer um pão, para se alimentar. No espiritual, isso aponta para realidades muito profundas. O azeite, ele representa a unção, ele representa a presença viva do Espírito Santo, e ele representa a lâmpada acesa que nos guia para onde nós devemos caminhar. Como aquelas noivas prudentes que tinham azeite guardado para entrar na presença do noivo no dia do casamento. Nós precisamos manter o azeite no nosso lugar secreto. Também tinha o trigo, o pão, aquilo que formava o próprio pão. Cristo é o pão da vida. Você não vai encontrar o pão, você não vai encontrar o trigo, você não vai encontrar aquilo que você precisa fora do tameion simplesmente. Aquele é o lugar do encontro, aquele é o lugar da presença, aquele é o lugar de se alimentar daquilo que Cristo é. Apesar de você encontrar partes e coisas ali que você pode se alimentar, este é o lugar da plena alimentação do pão de Cristo, do corpo de Cristo. Isso aqui dá uma outra pregação e eu prego em qualquer outro dia, amém? Mas também tinha sal. O sal simboliza a aliança eterna. Entre os judeus e o povo oriental, eles têm o hábito de dizer a frase que para nós não faz o menor sentido, mas existe sal entre nós. O que eles querem dizer com isso? Nós temos uma aliança. Estão entendendo isso? Os mais velhos, eles diziam assim: você não conhece ninguém até você comer 1 quilo de sal com essa pessoa. Eu nunca entendi essa frase, mas ela simboliza tempo. Você não vai comer 1 quilo de sal de uma hora para outra. São muitas e muitas refeições, muitos e muitos dias comendo ali. Você só conhece alguém quando você come 1 quilo de sal com ela.
Sal simboliza aliança. Quem aí é casado mais recente, assim, até uns 3 anos aí, ó, até uns 3 anos de casado, o primeiro quilo de sal já acabou? Da primeira compra? Então vocês já se conhecem um pouquinho. Amém, amados? Amém. Quem não entra no Tameion, entra na batalha sem provisão. Muitos estão cansados, porque estão guerreando sem o quarto secreto. Eles só foram para a batalha, estão lutando contra as demandas, estão lutando contra todas as coisas, estão guerreando contra o inferno, mas não tem voltado para se alimentar do quarto secreto. Você foi chamado sim para guerrear, mas não para guerrear em detrimento dos teus encontros com Jesus. Volta para o teu quarto secreto. Qual o problema daqueles que saem do secreto e se esquecem do seu quarto secreto? Eles se tornam como Saul. Muitas pessoas só querem o reconhecimento, só querem ser aplaudidos, serem vistos. E eu não falo só da posição de pastor, porque talvez alguns aqui não tenham esse chamado, nem desejem ministrar em frente às outras pessoas, mas tenham outros lugares que se tornam seu lugar de evidência. O rei Saul teve um problema. Ele foi ungido por Deus, ele foi separado por Deus, ele profetizou, ele fez algumas coisas, ele teve um começo bom ali, mas o seu coração se dobrou para as trevas, se dobrou para o seu próprio prazer, se dobrou para a sua altivez. E o próprio nome Shaul significa exaltado, aquele que é maioral, o melhor de todos. O próprio nome dele significa isso. E esse Saul, em 1 Samuel 15, versículo 30, não precisa abrir, você acompanha no telão aqui comigo. Esse Saul, quando ele tinha arrebentado de pecar, vacilado contra o profeta de Deus e a palavra de Deus sobre a vida dele, ele estava ali sabendo que tudo seria rompido sobre a vida dele. Olha o comportamento desse homem. Era um homem que deveria representar Deus também na terra, uma autoridade instituída por Deus. Ele diz assim, Saul implorou novamente aqui para Samuel, o profeta: sei que eu pequei, eu estou errado, eu estou em dívida, mas por favor, pelo menos me honre diante das autoridades do meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Assim, eu estou errado, eu vacilei, eu pequei, eu arrebentei tudo, mas mesmo assim me honra. Que tipo de pedido é esse? Eu estou em dívida, eu estou com um problema, eu estou defasado, mas profeta, volta lá comigo para mostrar que Deus está comigo. Uma vida de aparência, e então eu vou adorar a Deus. Faz primeiro para depois eu adorar a Deus. Olha a barganha aqui, amados, respeitosamente, tá bom? Se você adora a Deus, Ele é Deus. Se você não adora a Deus, Ele continua sendo Deus. Se você entrega ofertas a Deus, Ele é Deus. Se você não entrega, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de nenhum de nós. Nós temos a oportunidade de participar da obra dele. Deus não precisa de mim aqui. Eu tenho a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo nessa terra. Vocês estão entendendo a diferença de visualização aqui? Eu sei que eu pequei, mas vai comigo, Samuel. Me honra diante dos homens ali. Vacilação. Nesse momento ele até se desentende com Samuel. Ele insiste, rasga a capa de Samuel ali, e Deus rasga o reino dele. Amém? Ele perdeu tudo que ele tinha ali. Não dá para entrar em detalhe, mas Saul, ele queria honra pública, ele queria validação humana, ele queria aparência de autoridade. Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo apenas de aparência de autoridade, sabor discípulo. Amém? Mas ele não tinha vida de joelho no chão. Já Davi, por outro lado, Davi, quando ele peca, ele tem um comportamento completamente diferente.
Nós vemos os salmos que ele escreveu, e um deles aqui, em um momento de pecado. Davi estava em pecado nesse momento, presta atenção nisso. Salmo 51, versículo 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa é a minha prioridade. Eu errei, eu pequei. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. O meu reino não vale nada, a minha família não vale nada, a minha casa não vale nada, nada vale nada. O que eu quero é a tua presença. Eu pequei, me restitui a tua presença com o teu santo perdão. Eu pago o preço que for necessário pelo meu pecado, mas eu quero a tua presença. Olha a diferença de comportamento. Por isso nós vemos Davi sendo chamado como um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia se arrepender, ele sabia voltar à prioridade, que é o secreto, a presença, o sobrenatural, a validação de Deus, não a validação dos homens. Antes da coroa, Davi esteve no pasto em obediência. Davi esteve no deserto em preparação. Davi esteve com a harpa em adoração. Houve também uma oração solitária de Davi, encontros diários e pessoais antes dele ser rei, antes dele sentar no trono. Antes de enfrentar Golias, Davi venceu leões e ursos longe dos olhos humanos. Hoje em dia tudo que a gente faz, a gente tenta expor. Mas quanto nós temos plantado em secreto para Deus nos honrar, amados? A promessa é que Deus nos honraria de todo jeito. Então planta no secreto, trabalha no secreto, se entrega no secreto. Viva uma vida de secreto. Viva uma vida no Tameion, no lugar afastado, no lugar verdadeiramente importante. Olha primeiro para o teu coração e a qualidade do teu coração, antes de olhar para as aparências. Em Provérbios diz que um coração sadio dá vida a todo o corpo, mas o coração corrompido por pecado adoece o nosso corpo. Muitas das doenças que nós enfrentamos nos dias de hoje são reflexos de pecado no nosso coração. Nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus, amados. Um coração saudável na presença de Deus dá vida a todo o corpo. É fácil nós identificarmos pessoas que estão alegres, que estão felizes. Você chega para uma pessoa, ela te dá um abraço gostoso, um sorriso, o olhar da pessoa transfere uma alegria, transfere uma graça. Você sabe que a pessoa está bem, porque o coração está sadio. Estão entendendo isso, amados? Esse é o lugar que nós devemos buscar. Eu não vou ler esse texto só para a gente ganhar tempo aqui, mas em 1 Samuel 20, depois você lê na sua casa, conta uma questão de Davi, de Saul. Saul, ele estava ali já irado com Davi, porque Davi, ele tinha vida de secreto, ele derrubou Golias. Saul, ele estava com medo do Golias. Davi era aplaudido pelas pessoas, Saul queria ser aplaudido pelas pessoas. Davi tinha intimidade com Deus, Saul recusava a intimidade com Deus. Essa é a realidade. E aí havia um banquete da lua nova, era um banquete de celebração bíblica ali, que eles se assentavam na mesa do rei. Davi, ele fazia parte da corte do rei, porque depois que ele matou Golias, ele se casou com a filha de Saul. Amém? Muita informação aqui, não dá para entrar no detalhe. E aí Davi, ele vai até Jonatas, filho de Saul. Ele fala assim: Jonatas, o seu pai tem alguma coisa contra mim. Me permite não sentar à mesa com vocês. Eu vou me esconder. Estão entendendo? Eu vou me esconder. Tem alguma coisa errada acontecendo. Eu vou deixar de me expor para buscar ao Senhor. Na primeira noite, ninguém falou nada. Na segunda noite de banquete, Saul vai até Jonatas. Cadê Davi? Ele não veio aqui.
Eu vou pegar ele, eu vou matar ele. Tradução Pastor Henrique, amém? Depois você lê na sua Bíblia aí para você ver o que é aqui, o que está escrito mesmo. Eu vou pegar ele, eu vou matar ele. Jonatas pergunta para o próprio pai: mas que mal ele fez? Quase que expondo a inveja do próprio pai. Nesse momento que Jonatas pergunta, que mal que Davi fez, Saul pega uma lança e atira contra o seu próprio filho com a intenção de matá-lo. Talvez ele estava meio chapado, não acertou direito, ou Jonatas também era um cara de guerra, não dá para saber ao certo aqui, mas ele escapa dessa lança. Essa lança não era para matar Jonatas, essa lança era para matar Davi. O fato de Davi não se expor em guerras que ele não deveria guerrear, preservaram a vida dele. Nosso senso de justiça própria fica gritando o tempo inteiro, e a gente quer ir lá se expor no momento errado. Muitas vezes se expor no momento errado, por mais que você tenha ouvido de Deus, por mais que a palavra esteja correta, no momento errado, ela causa mais destruição do que bênção. Preste atenção naquilo que Deus está te falando e nas instruções que Ele te dá para você executar as coisas. Faça do jeito de Deus, não do jeito da sua ansiedade, porque você pode, você mesmo, transformar uma bênção que Deus quer derramar sobre você em uma maldição sobre a tua própria vida. Estão entendendo ou não? Qualquer chamado antecipado, fora do propósito, fora da hora certa, ele causa divisão, ele causa destruição, ele causa rompimento. Ouviu algo de Deus? Peça para Deus o momento correto de viver aquilo. O esconderijo livrou Davi da lança de Saul. Aprenda a viver no esconderijo no tempo certo. Aprenda a viver no lugar de se afastar. Saul prepara um banquete, havia uma cadeira ali para Davi. Davi entende que a exposição naquele momento poderia custar a sua vida. Ele escolhe o esconderijo com Deus. Ele é preservado. Existem batalhas que não são para serem enfrentadas, mas evitadas. Existem tempos de afiar a espada e de curar a ferida. Tem hora de ir para a guerra, tem hora de sentar e afiar a tua espada, curar as tuas feridas. Não dá para a gente viver de batalha em batalha, e você não vai aguentar, mano. Você vai se matar nesse processo, você vai matar a tua família, você vai romper as coisas que são boas de Deus sobre a tua vida. Precisamos ter um tempo de cura, precisamos ter um tempo de escondido, de secreto. Então eu tenho uma palavra profética para você nesse momento. Fecha a sua porta. Entra no quarto e fecha a tua porta. É tempo de voltar para o Tameion. O secreto começa na gratidão. Sabe como nós começamos o culto de hoje? Lembra-te de onde Deus te tirou? Lembra daquilo que Deus fez sobre você? Volta para o secreto para agradecer. Sinto no meu espírito que muitas pessoas aqui venceram algumas guerras muito recentemente e não voltaram para dar glória a Deus. Antes de você entrar na próxima enrascada, volta para o teu secreto e agradece a Deus por aquilo que você está vivendo. Volta para o Senhor e fala: Deus, obrigado por isso. Vai ter um momento de você guerrear essa batalha. Vai ter um momento de você expor aquilo que tem que ser exposto. Vai ter um momento de você corrigir aquilo que tem que ser corrigido. Mas garanta que o seu coração está no lugar certo. Deixa o Espírito Santo te pastorear nesse momento. Deixa Ele curar suas feridas no particular. Deixa Ele te resolver aquilo que tem que ser resolvido. Deixa Ele te abraçar no particular. Deixa Ele restaurar a sua identidade antes que você vá e se exponha aos dardos do maligno mais uma vez. Vai chegar a hora da guerra, tá tudo bem. É tempo de voltar para o secreto onde Deus tem algo para te falar. Esse é o lugar onde a igreja nunca pode sair, amados. Por isso essas pregações são contínuas na nossa igreja e em tantos outros lugares. Muitos e muitos pastores e ministros do Senhor estão ministrando palavras parecidas com essa. De voltar, de abastecer. Quando a gente está cansado, a gente é muito propenso ao erro.
Trabalhei, resolvi um monte de coisa, resolvi um monte de bucha aqui. Eu tô cansado, vou assistir um filme. Aí entra uma seta do maligno no teu coração. Eu tô cansado, vou sair ali com o pessoal. Garanta que o teu coração está bem quando você está cansado. Não ande de tanque vazio, isso não te leva a lugar nenhum. Estar de tanque vazio só te leva a um lugar de pecado que nem você não quer ir. Eu estou falando para aqueles que já foram libertos, para aqueles que já foram lavados, já foram limpos da glória de Deus. Quando nós estamos vazios, amados, nós aceitamos qualquer tipo de convitinho, meia boca, nós aceitamos qualquer coisinha e a gente vai dar uma pisadinha ali, dar uma brincada na linha entre o pecado e a graça, e aí a gente arrebenta com a nossa vida, amados. Esteja com teu tanque cheio. Tem dia de se expor, tem dia de se guardar. Tem tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. A gratidão é a fechadura do Tameion. Você vai entrar e vai travar aquela porta em gratidão. Eu estou aqui porque eu quero amar o meu Pai e receber o amor dele. Jesus está revelando que existe um lugar onde o emocional, a fé, a vida espiritual, eles devem ser guardados pela casa, pela família, pela proteção, pela provisão. Quem não agradece não permanece em Deus. É no secreto que as motivações são alinhadas, as feridas são curadas, os recursos espirituais são liberados, o caráter é formado. Salmo 91:1: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. No lugar secreto encontra sombra, encontra cuidado, encontra descanso para a tua alma. É onde as asas do Todo-Poderoso te cobrem e nada pode te atacar, nada pode te ferir, porque você está em um lugar de segurança. Cuidado com a exposição desnecessária. O que é tesouro não se coloca em vitrine. Amém, amados? Amém. Não é para ser postado, não é para ser compartilhado, porque do contrário levaria a comparação, levaria a inveja, levaria ao orgulho, lanças invisíveis sendo lançadas contra você. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é tesouro não é para ser colocado em vitrine. O que não está à venda não pode ser colocado em vitrine. Seus valores, sua vida, sua intimidade não é para ser colocado na vitrine. É para ser guardado na presença de Deus. Para poucos. Tem conversas entre eu e a minha esposa que é entre eu e a minha esposa, não está em vitrine. Se você é solteiro, se afaste da vitrine, solteiro, por favor. Vai para o secreto, vai dormir. Você sabe por que eu falo vai dormir para os solteiros? Rápido, hein? Muito rápido, vai dar tempo de eu falar isso. Como que Adão conheceu Eva? Deus deu um sono para ele, ele dormiu, Deus remove uma costela. Enquanto Adão estava no sono, Deus criou Eva da costela de Adão. Vai dormir, solteiro, vai descansar. Descansar em Deus não é não fazer nada, amém? É confiar. Vai para o teu quarto secreto, se expõe no teu quarto secreto com Deus, pede para Ele. Nós estamos em um tempo de petições, amados. Nós estamos em um tempo de orar, de clamar, em que as conexões certas dos céus virão sobre as nossas vidas. Creia nisso, saiba disso. Guarde o que é santo, guarde o que é separado. O que significa para nós fechar a porta, é interromper o barulho, é interromper a dúvida, é interromper o medo, é interromper a ansiedade, interromper as redes sociais, os padrões do mundo, interromper o teu WhatsApp. Fecha a porta, se coloca no escuro, onde só Deus manifesta a glória dele. Aleluia. Interrompe o barulho do mundo, feche a porta. Não se mova de acordo com a pressão lá de fora, se mova de acordo com aquilo que Deus está te falando. Você tem que fazer, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que fazer isso. Não, eu não tenho, Deus não tem isso para mim.
Fecha a porta. É se ajoelhar no seu tameion e dizer: fala, pois o teu servo ouve. Me corrige, me exorta, me ensina. Eu me submeto, Senhor Jesus. Você sabe o que está escrito em Jeremias 29:13: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Essa é a chave, de todo o coração. Jeremias, ele estava encarcerado quando ele escreveu isso. Ele transformou a sua prisão no seu tameion. Paulo sofreu todo tipo de perseguição também, ele também esteve preso, mas isso não impediu ele de se encontrar com Jesus ali, de escrever cartas para as igrejas, cartas para os seus filhos na fé, encorajando, incentivando. Ele estava cheio do Espírito Santo, transbordando dentro daquela prisão. Deus revelou coisas grandes, coisas ocultas, revelações estratégicas, verdadeiros tesouros escondidos de Deus. Deus libera segredos para quem aceita o confinamento da presença. O problema não é a falta de fé, é falta de secreto, é falta de oração, é falta de intimidade. Poxa, pastor, você está me arrebentando hoje. Não, eu não quero te constranger, quero que você vá orar. É isso que eu quero que você faça. É tão simples o resultado que o Espírito Santo espera de nós nessa palavra. Volta para tua casa, você vai orar. Você tem demandas, você tem situações, entrega na presença dEle. Você tem dúvidas, entregue na presença dEle. É tão simples quanto isso. Todos têm fé. O problema não é falta de pregação, falta de música, falta de eventos. Isso tem de monte. Você pegar seu celular aí, seu computador, você consegue todo tipo de palavra, todas as línguas, todo tipo de revelação. Tem muito acesso à informação. Mas quantos de nós estamos deixando isso falar e nos formar o nosso caráter? A crise do cristão moderno é a escassez de intimidade. Eu escutei uma história há muito tempo atrás sobre as igrejas perseguidas. Eu não me lembro que país que era. Eu acho que é a China, eu não me lembro especificamente. Eles contrabandeavam Bíblias. Até hoje eles fazem isso. Eles levam Bíblias contrabandeadas porque a Bíblia não pode ser vendida lá. Em vários países isso acontece, tá? Vários. E um desses lugares, chegaram ali com algumas poucas Bíblias. Era uma multidão de pessoas. Qual foi a reação das pessoas ali? Eles foram para cima da caixa. Cada um pegou um pedaço que conseguiu da Bíblia. Eles começaram a rasgar as Bíblias e cada um levava um pedaço para casa. Um pegava um pedaço de um livro, outro pegava um outro. Eles levavam aquilo que dava. E aí muitas pessoas pegaram várias coisas. Esse missionário foi, levou as Bíblias, ficou extremamente constrangido. E ele fez um propósito com Deus de que ele voltaria numa certa frequência. Ele voltou para o Brasil, ele é brasileiro. Ele voltou para o Brasil, comprou mais Bíblias, contrabandeou novas Bíblias uns 6 meses depois, um ano depois, alguma coisa assim. Aí chegou um irmão para ele, todo bem arrumado, terno e gravata, bonito assim. Ele chegou para ele e falou assim: você foi o cristão que trouxe aquelas Bíblias, e eu me converti no dia que você veio aqui. Ele pegou um pedacinho de papel desse tamanho, e no pedacinho de papel estava escrito assim: Deus falou, ou o Senhor falou. Ele falou assim: esse aqui foi o único pedaço de Bíblia que eu consegui. Isso aqui encheu a minha fé, a ponto de que se Deus falou com alguém, Ele ia falar comigo também. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor. Eu tive a oportunidade de adquirir outros pedaços da Bíblia. O cara não tinha nenhuma Bíblia inteira. E ele se converteu porque ele teve intimidade com o Senhor. Nós ouvimos vários e vários relatos de pessoas que Jesus aparece para eles em sonhos, em países muçulmanos, em países que não têm acesso ao Evangelho, ou lugares específicos que não têm acesso ao Evangelho. Jesus se revela a eles em sonhos e eles se convertem e procuram uma igreja. Quantos e quantos são os relatos disso acontecendo nos dias de hoje, amados? É tempo de voltarmos para a intimidade com Jesus. Não é sobre conteúdo, é sobre intimidade com o Pai.
Há muita fala sobre Deus e pouca fala com Deus hoje em dia. A recompensa não é o palco, a recompensa não é a fama, a recompensa não são os seguidores, a recompensa não são as pessoas dizendo que você está certo. Quanto esforço a gente não gasta querendo estar certo, não é, queridos? Quanto esforço a gente não gasta esperando que as pessoas falem, você está certo. Quando na maior parte das vezes a gente nem está, né? A gente até sabe, lá no fundo a gente sabe que não está certo. A gente está insistindo em algo errado. A recompensa não é dinheiro. A recompensa é a presença de Deus derramada em nós. Uma transformação de caráter. A recompensa é uma direção clara. A recompensa é uma autoridade espiritual legítima de uma vida vivida. A recompensa é autoridade, é santidade, é alinhamento com os céus. Essa é a recompensa que Ele vem trazer. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Jeremias 33:3, na versão NVT, que é a que a gente usa aqui: pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. O discípulo sabe fazer perguntas para Deus. O discípulo pergunta para o Senhor. O discípulo se prostra na presença dele e fala: Deus, o que o Senhor tem para mim? Para onde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? E quando Deus fala, espera um pouquinho, o discípulo espera. Quando Deus fala não, o discípulo não bate o pé, ele fala amém. Quando Deus diz sim, o discípulo se apressa em cumprir aquilo que Deus falou. Que saibamos discernir os tempos e as estações de todas as coisas, encaixar no perfil daquilo que Deus tem. O discípulo não tem problema nenhum com a frase: se submeta àquilo que Deus tem. As coisas ocultas não são para os curiosos, são para os confinados em oração. São para os discípulos que conhecem o secreto. Volta para o quarto. Volta para o Tameion, seja na ida para o trabalho, no Uber, no ônibus, no metrô, não sei lá o que você faz para ir trabalhar, seja lavando louça. Volta para o teu lugar secreto, coloque o rosto no pó, cara no chão, joelho dobrado. Onde você encontra Deus, ali é o seu Tameion. Fechar a porta e impedir que o mundo dite o ritmo da sua alma. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Silencia o teu celular. Encontro antes do celular. Interrompa a pressão externa, para a comparação, encerra a performance. No quarto, escondido com Deus, não tem performance. Não adianta você pular, você dizer palavras bonitas. No quarto só tem aquilo que está no teu coração. No secreto ninguém performa, ninguém impressiona, só a rendição. E eu quero te chamar para o secreto nesse momento. Aproveita esse tempo, fecha os teus olhos, abaixa a sua cabeça. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele fluem as fontes da vida. Pode vir aí o pessoal do louvor. Nós vamos orar aqui agora.